Então, aqui começando o segundo tema sobre corrosão, o meu artigo escolhido foi o comportamento de corrosão eletroquímica de aço inoxidável martensítico em um ambiente de campo petrolífero. Então, na introdução, eles comentam sobre os desafios enfrentados pela indústria do petróleo, né, nessa parte de corrosão, por conta desse ambiente petrolífero, onde os fluidos produzidos são ricos em cloretos e sulfetos de hidrogênio, né, que aumenta significativamente os riscos de corrosão. E uma alternativa para isso seriam os aços inoxidáveis, né? Então, aços austeníticos, aços duplex e aços martensíticos. Aqui, no artigo, eles trazem o aço inoxidável 11 cromo martensítico, que tem 11% de cromo, né? Que garante uma boa resistência ao desgaste e corrosão em condições petrolíferas. E aqui o objetivo do estudo é investigar esse comportamento desse aço inoxidável, né? Com diferentes teores de cobre e aí temperaturas também de revenimento e temperamento. Então aqui os materiais, né, são as amostras testadas são 5 tipos de ácido inoxidável martensítico 11 cromo, com diferentes teores de cobre, um com 0%, outro 0,5%, outro 1%, 1,5% e 2%. O tratamento térmico, então, as amostras foram normalizadas a 1050 graus e depois temperadas a 600, 650 e 700 graus por 2 horas. As dimensões da amostra, então, também eles dão. E a preparação. Aqui tem a tabela também mostrando, né, as 5 amostras com os 5 diferentes teores de cobre na composição. Então, testes eletroquímicos, né, o equipamento utilizado foi o CS350M. Aqui ele dá umas configurações de eletrodo também. E os meios corrosivos, né, os líquidos, os fluidos que foram aplicados no teste é o WFPF, que é um fluido por água, em fluidos de injeção à água, e o PFPF, que são fluidos de injeção polimérica. Né? Então aqui também ele dá a composição química desses fluidos, de cada fluido. Então as principais variáveis analisadas foi a temperatura de temperamento, o teor de cobre e as características dos fluidos de petrolíferos. Então começando pelo primeiro aqui, que é os efeitos da temperatura de temperamento, né? As amostras a 600 graus apresentaram a melhor resistência à corrosão, conforme essa figura 1 ela mostra, né? Então ela teve uma resistência melhor aqui em 650 graus, né? Em 600 graus, desculpa. Aqui também, então, na amostra B, que usa o polímero, o fluido por polímero, com polímero, também teve um melhor resultado. Então, aqui também aumentando, né, a temperatura para 650 e 700, teve uma redução do potencial de corrosão, mostrado nessas figuras aqui, tanto com fluido de água quanto com adição de polímero. E aqui os efeitos, ainda falando de efeitos da temperatura e temperamento, né? Então aumentar a temperatura para 650 e 700 graus aumenta a densidade de corrente de corrosão, que indica uma maior taxa de corrosão. Né? Isso ocorre devido à precipitação de carbonetos ricos em cromo, em temperaturas mais altas, o que causa depressão de cromo nas bordas dos grãos e reduz a capacidade de formar filmes de passivação. Então aqui tem nessa tabela 3, né, ele mostra os resultados aqui com as corrosões de acordo com cada temperatura. Então 600, 650, 700 e aqui a corrosão de cada uma. Então aqui os resultados em fluidos diferentes, né, olhando para o tempo de temperatura do temperamento. Com água aqui, a taxa de corrosão em 600 graus foi de 0,013 milímetro ao ano, que é a mais baixa entre todas as temperaturas, conforme essa tabela 3. E na solução em polímero, ele também teve um melhor resultado em 600 graus. Aqui então, já avaliando o teor de cobre, né, a gente observa que a adição de cobre melhorou significativamente a resistência à corrosão, conforme as tabelas. E aqui, o melhor teor adicionado em cobre foi de 0,5%, que é a amostra 2. Né? Então, teve uma menor densidade de corrente de corrosão em ambos os fluidos, formação de filme protetor insolúvel, né?
E aqui então os resultados específicos, né, para a solução em água, a corrosão da amostra 2 foi a melhor, de 0,012 milímetros ao ano, e para em polímero foi menor ainda, né, 0,003718 milímetros ao ano, demonstrando o melhor desempenho. Então aqui avaliando os diferentes fluidos, né, a maior resistência de transferência de carga RCT foi apresentada pela solução em polímero, o PFPF, teve menores taxas de corrosão e maior fase angular, e isso se deve à composição química do fluido, né, que reduz a agressividade em relação ao aço martensítico. Então, a conclusão do trabalho, né? A influência da temperatura e temperamento. A temperatura de 600 graus, então, foi a mais adequada, né? Tendo o melhor resultado nos dois tipos de líquidos para o teste. E a adição de cobre, o que teve melhor resultado é a de 0,5% no aço martensítico 11 cromo, né? Teve menores taxas de corrosão em ambos os fluidos testados. E o cobre promove a formação de camadas protetoras, né? Como óxidos e sulfetos, que atuam como barreiras contra íons corrosivos. Então seria isso, aqui a referência bibliográfica, e obrigado.